Bom, pessoal, eu vou começar aqui um vídeo sobre o recebimento de comprovantes, tá? Uma orientação como é que vai funcionar essa questão dos comprovantes do sistema, tá? Primeiramente, bom, eu não vou entrar muito no mérito aqui, tá? O sistema vocês já sabem, tá? Clicando aqui, tem todos os ícones aqui, tá? Eu acho mais fácil, tá? Eu, para ser sincero, eu nem sei exatamente aonde. Se é aqui, não, não é aqui, documentos. Eu acho muito ficar procurando a pasta que está a função, tá? É muito mais fácil. Aqui está ele já nos mais usados, tá? Mas deixa eu ver, deixa eu fechar, voltar aqui no sistema. Ele está dentro de que pasta? De comprovante, empenho e comprovante de liquidação. Então, ele está lá, na verdade, dentro de empenho e comprovante de liquidação. Empenho, comprovante de liquidação. Dentro dessa pasta, aqui está o recebimento do comprovante de secretarias. Eu tenho mais funções porque eu tenho o superusuário, tá? Por causa dos cadastros, dos parâmetros, das configurações. Nós temos mais opções. Mas vocês, secretarias, tá? O que interessa? Eu acho mais simples buscar aqui, tá? Então, vem na barrinha aqui de busca, recebimento, comprovantes de secretarias. Esse aqui que vocês vão usar. Ou, né, comprovantes. Se digitar aqui comprovantes, também já vai aparecer. O que vocês vão usar? Vocês vão usar este aqui, recebimento comprovante de secretarias. Aqui está a tela inicial do que interessa, do que vocês vão lançar. Vamos lá. Antes de entrar aqui no assunto, o que eu queria dizer? O que eu quero explicar? Primeiro, na prática chegou uma nota fiscal. Tá. Outra coisa, antes de iniciar aqui, tudo, o que vai ser lançado aqui? Todos os documentos está dentro da pasta comprovando a liquidação. Então é todo e qualquer documento que vai servir para fazer a liquidação. Então vai ser as faturas de água, de luz, de telefone, notas fiscais de serviço, nota fiscal de material, recibo, vai ser tudo. Todos os documentos para comprovar, fazer o ateste e a liquidação. Tudo. Só que assim, ó, os do almoxarifado tem um processo um pouco diferente. Tá? O que entra pelo almoxarifado, eles têm lá, o César até me explicou, eles têm um gerar recebimento automático. Só que igual eles vão precisar, porque ele já preenche os dados da nota e coisa e tal, mas igual eles vão precisar fazer a outra parte. Então, mesmo o pessoal do almoxarifado vai ter que assistir esse vídeo, a orientação, porque tem uma parte igual, porque o gerar recebimento automático depois vai ter que fazer a questão do digital. Tá? E aí, outra coisa aqui. Todos os documentos vai ter que incluir aqui nesse recebimento comprovantes secretarias. Tá? E todos os documentos, tudo, na verdade, todo o empenho vai ter um processo digital. Para ser fluxo de fato digital, para nós entrar nessa era digital, para a gente poder dizer que a gente está com todo o processo eletrônico, não adianta uma coisa andar assim e a outra não. Ou é tudo ou é nada. Então, todo o empenho vai ter um processo digital. E não tem que abrir um novo processo quando chegar a nota. Não. Tá? Na verdade, assim, ó, quando vocês forem criar aqui, quando vocês digitarem empenho, se o empenho já tem o processo, já vai buscar automático, já vai dizer qual é o processo. Se não, a gente vai ter que criar. E nesse primeiro momento, a maioria não vai ter processo, porque a gente não fazia. Então a gente vai ter que criar. E vai ter que criar mesmo para os empenhos anteriores. Ah, mas Jonas, vão fazer só a partir do desempenho agora gerado na tema. Não, por quê? Porque o documento está chegando e está chegando agora. Mesmo que o empenho tenha sido emitido anterior, né, os empenhos ainda tenham sido emitidos na IPM dos meses anteriores, ou do ano passado, ou lá de janeiro, não interessa. Se está chegando a nota agora,
e nós vamos começar a adotar um fluxo todo digital, vai ter que fazer, criar, abrir, se não tem processo ainda, vai ter que abrir e criar o processo, mas tudo isso eu vou explicar nas telas nos próximos passos. Mas vamos lá para o que interessa. Chegou um documento que vocês têm que atestar. O almoxarifado é um pouquinho diferente, tá? O que chega pelo almoxarifado, ele já faz lá, ele dá um início, ele dá um start lá, ele vai fazer os procedimentos deles lá, e aí ele gera um comprovante automático, mas ele vai ter que fazer outra parte que é criar, se não tem processo, criar o processo e anexar os documentos. Mas tudo isso a gente vai seguir agora nos próximos passos. Tá? Então vocês vão criar um novo. Mas Jonas, eu já tinha criado um, eu posso, mas eu não terminei. Vocês vão ver o seguinte, eu posso localizar um que eu já estava digitando. Vamos dizer que vocês começaram a digitar um, mas não conseguiram concluir ele. Faltou as outras etapas, porque são várias etapas ali, vocês vão ver. Tem que preencher os dados, criar a capa, depois se não tem processo, vai ter que criar o processo, vincular o processo, vai ter que anexar. Vamos dizer que vocês não conseguiram concluir. Vocês podem localizar um que vocês estavam fazendo. Tá? Pode ser por aqui, diretos, clicando em localizar e digitando aqui o número do empenho, né, clicando em recuperar, vocês recuperam o que vocês estavam fazendo. Tá? Eu até vou de teste, tá? Eu já estava fazendo alguns testes. Eu vou digitar aqui o empenho que eu estava fazendo. Tá? Mas eu cancelei, tá? E a gente pode cancelar, só que aí vai ter que abrir um novo, o 11259, que é o que eu vou usar de exemplo. Eu vou recuperar ele aqui. Eu já tinha preenchido um recebimento comprovante, só que ele está na situação cancelado, porque eu cancelei ele. Eu fiz um para teste, eu comecei a digitar, e aí eu vou criar um novo. E aí depois vai ter dois aqui. A gente pode ir trocando aqui, ó, porque esse empenho vai ter dois registros de recebimento comprovante. Um que foi cancelado e um novo que eu vou criar, o número 81. Outra coisa, se sabe o número do comprovante, pode buscar pelo número. Eu vou clicar em localizar de novo aqui. Eu vou digitar aqui, eu estava preenchendo o comprovante número 81. Digita 81, clica em recuperar, volta aqui na tela do preenchimento do comprovante 81 que gerou. Isso aqui é um número de controle do sistema, da empresa tema. Tá. Então, pode localizar e também pode, tá, pode pela lupa aqui. Você não lembra, se quer pesquisar com outro tipo de filtro. Também não vou entrar nessa questão de filtro, são várias abas aqui, vários filtros que pode fazer, mas o mais usual é o que? Chegou uma nota fiscal, vocês podem ver se já não tem um criado, né? Poderia, vamos dizer, tenho dúvida se já não tem criado um recebimento comprovante para esse empenho aqui. Deixa eu pesquisar. Deixa eu ver se eu já não tinha digitado, iniciado, ou se alguém já não digitou o recebimento comprovante para esse empenho. Deixa eu ver se alguém já não fez. Digita aqui o ano e o número do empenho. Clica em... Se não buscar nada é porque não tem nada digitado. Esse aqui buscou porque tem um que foi feito, mas que eu cancelei. Então não tem outro. Eu vou ter que criar de novo. Então eu vou clicar no localizar aqui para voltar. A capa inicial é essa aqui, né? Então quando clica lá quando abre esse função, vem aqui no botão criar. Tá. Vamos lá, vamos para o prático. Tá? Vamos passo a passo. Chegou um empenho chegou um comprovante que eu tenho que colocar no sistema para fins de liquidação. Existem vários tipos. Diárias vocês não vão usar isso aqui, tá? Depois vai ter um outro fluxo de controle de diária que também eu vou fazer um vídeo tutorial explicando. Bilhete de passagem também vocês não vão usar. Esse aqui, para cada tipo vai mudar os campos que preenche, tá? Bilhete de passagem, se eu não me engano, tem a questão do transporte escolar que tem que ver. E se não está configurado, tem que configurar as contas aqui depois para ver. Recibo, aqui vai ter recibo de aluguel, também eu vou ter que ver se está configurado ainda, não sei se esse aqui está, mas para cada tipo vai ter para cada situação, para cada despesa vai ter um tipo. Mas o mais usual que vocês vão servir, esse materiais é específico para o almoxarifado. Não usem esse tipo aqui. Tá? Não usem o tipo 6. Vocês vão usar basicamente mais, as secretarias vão usar basicamente mais para serviços. E para outro tipo de nota, quando a nota é de material, mas não entrou pelo almoxarifado. Tá? Exemplo, teve não é serviço, é uma outra nota, né, uma nota de material mesmo, mas que foi recebido direto lá na secretaria. Foi uma compra direta, inclusive, que nem passou pelo almoxarifado. Usa a nota fiscal outras. Tá?
Inclusive aqui quando a gente bota aqui, aí vai abrir campos diferentes, tá? Então o nota fiscal outras vai abrir esses campos e o nota fiscal serviços abre outros campos e esse aqui vai ter retenções. E o exemplo que eu vou usar aqui é um empenho de serviço. Tá? O nota fiscal outras é para, então seria para nota que não é de serviço, tá? Que foi a secretaria que recebeu, porque o normal é material entrar pelo almoxarifado, tá? E aí o almoxarifado faz o procedimento deles, que vai já ter gerado um recebimento de comprovante, e vai ter que fazer as outras etapas aqui, que é criar o processo, se o processo não ter vinculado um processo ainda, e fazer a outra parte que depois nós vamos entrar, não vou ficar pulando etapas aqui. Mas vamos para o caso prático. Eu tenho um empenho aqui da IPM de serviço, que eu quero registrar esse recebimento de comprovante. Então eu tenho aqui um que eu estou criando. Eu vou criar, eu boto o ano do empenho e o número do empenho. Tá? Normalmente, se não sabe o empenho para buscar na lupa, pode clicar aqui e procurar. Mas o normal é que quando vocês têm a nota em mão, vocês sabem qual é o empenho. Sabendo qual é o empenho, basta digitar o empenho aqui. Né? Digitou, clicou fora dele, já vai preencher aqui algumas coisas, já vai trazer as informações, né, do credor, CNPJ, o contrato, já busca o contrato aqui, enfim, já vai trazer algumas coisas. E se tivesse processo eletrônico relacionado, já estaria dizendo aqui. Se não tem, tá? Depois que a gente salvar a capa, a gente vai criar. Tá? E aí aqui é o ponto que eu quero chegar. Tudo nós vamos criar processo eletrônico. Tá? Tudo vai ser criado processo eletrônico. Para tudo. Tá? E aí, o certo é desde lá do início, desde o pedido de compra. Se não, os que não tem, vamos criar. E daqui para frente começa a criar para tudo. Tá? E aí depois nós vamos entrar no mérito do trâmite, do encaminhamento dos processos. Tá? Depois eu vou entrar nessa parte do trâmite, de onde é que vai ficar esse processo. Tá? Se vocês abrirem na origem, a ideia é que o processo eletrônico, o processo de despesa, tenha a capa dele seja o pedido. Qual é a origem da despesa? É a secretaria ter pedido, vamos dizer, o início do processo inicia com a intenção da secretaria de comprar ou contratar algum serviço. Então a capa do processo é o pedido, né? Ou a licitação, na verdade começa pela licitação, mas depois de licitado, tu vai fazer a compra ou contratar de fato o serviço. Então a origem é o pedido de compra. E aí eu não vou entrar na questão aqui da licitação. Mas o empenho em si, não vou olhar a outra parte, não vou entrar no mérito que tudo tem que ter licitação. O certo é primeiro ter sido feito o processo licitatório. Depois, quando vai gerar a ordem de compra, o pedido, aí dá para separar as coisas, as ordens de compra, a licitação é um processo, depois o pedido, quando vai gerar a compra ou vai contratar, isso quando vai gerar o empenho, ser um outro processo. Tá? Ah, não, Jonas, não vamos abrir no início, vamos abrir depois já quando vir o comprovante. Tá? Isso é uma coisa que ainda nós podemos definir se já vai, na minha visão, já deveria abrir na origem. Tá? Ou só quando vem o comprovante? Não, eu acho melhor na origem, até porque na verdade vai ter que ser na origem por causa da questão da emissão do empenho e a assinatura digital. Porque só para ter a assinatura é na emissão do empenho. Então vai ter que ser no pedido, vai ter que nascer no pedido o processo. E os que não tem? Os que não tem nós vamos abrir agora. Então, independente do empenho ser lá do mês anterior, do ano anterior, de ter sido gerado ainda na IPM, não interessa. A liquidação está sendo feita agora e nós vamos já seguir um fluxo digital das assinaturas. Então vai ter que ser tudo eletrônico. E tudo eletrônico, diga-se, todo empenho vai ter um processo vinculado. Eu posso ter em vários empenhos no mesmo processo? Posso. Eu posso, para vários empenhos, relacionar o mesmo processo, mas isso depois a gente vai. Porque eu posso pesquisar aqui, ó, vir na lupa, e se já tem um processo, pesquisar e encontrar aquele processo e relacionar esse empenho àquele processo. Tá? Mas depois nós vamos entrar nessa parte aqui, eu acabo pulando muita etapa. Mas o que é obrigatório? Tá? Tipo de serviço, ano, número de empenho, local de gestão. Como esse empenho aqui é um empenho eu estou fazendo aqui empenho da saúde, tá? Eu como o superusuário, eu tenho acesso a todos os locais, tá? Mas esse empenho especificamente é um empenho da IPM da saúde, tá? E aí eu posso filtrar aqui, posso botar o prédio aqui, vou botar saúde, tá? E aí filtrar só os locais da saúde, tá? Eu acho que aqui até o ideal é eu botar aqui administrativo da saúde, deixa eu ver.
ou secretaria, deixa eu ver se tem muitos. O bom é eu botar aqui mais um filtro aqui para facilitar, né? Vamos botar aqui, tem muita coisa. Administrativo, vou botar assim, com o percentual, para ver se filtra menos aqui. Divisão administrativa, até tem dois, tá? Bom, vocês procurem qual é o centro de custo de vocês, pode ser o gabinete secretário? Pode ser o gabinete secretário. Né? O cadastro tem muita coisa, tá? Tem que ver quais os centros de custo mesmo que estão ao financeiro compra a Secretaria de Saúde. Vamos botar nesse aqui. Enfim, para vocês vai aparecer só o de vocês, tá? Procura, esse aqui é obrigatório, tem que preencher o local gestor, tá? Aí o que vai preencher? Vai preencher os dados da nota fiscal. Vai vir aqui no valor do documento. Então, vou preencher aqui o valor desta nota fiscal, 10.687,90. Emissão dessa nota, 01/10/2025. Competência na nota. Aqui, observação importante. Competência da nota não é... Aqui é o seguinte, a competência da nota é a competência pela data da emissão e não do serviço. Mas, Jonas, esse empenho aqui é referente, referente à competência 9, porque a IPM está cobrando, né, e o fiscal está atestando o serviço prestado referente ao mês 9. Isso vai estar no histórico do empenho. Valor que se empenha, referente ao contrato do serviço tal, referente à competência 9. Mas como a nota fiscal não foi emitida dentro do mês 9, foi emitida no mês 10, a competência aqui é para fins do recolhimento dos impostos. Então, a competência aqui é pela emissão da nota. A nota foi emitida no mês 10, então vai botar a competência 10 aqui, independente do serviço. Ah, Jonas, mas é referente ao serviço do mês 9. Tá, mas não foi emitido no mês 10? Porque aqui é a competência, porque esse imposto aqui vai ser para fins de RENF, tá? Mês 10. Então, bota 10 aqui. Vencimento, se você sabe, não é campo obrigatório. Não é obrigatório preencher o vencimento. Mas se eu sei que, por exemplo, da IPM vence no dia 15/10, o contrato diz que esse aqui vence 15/10. Eu boto 15/10. É um campo que não é obrigatório. Mas se a gente sabe, se eu tenho uma fatura de água que já tem aqui o vencimento dela, eu posso botar. Estou preenchendo aqui uma fatura de água. A fatura de água também vai ser como serviços. Número do documento. Aqui, documento vai o número do documento. Olha, vocês deixando o mouse parado em cima, aparece um textinho do que é o preenchimento. Aqui é o número do documento. Vamos pegar o número dessa nota. Essa nota é 92036. Série do documento. Aqui é o seguinte. Não é campo obrigatório, mas preencham. Série, normalmente, nota fiscal de material tem número de série. Nota fiscal número 100, série 1. Série 2, tem um código de série. Tá? A nota fiscal de serviço, normalmente ela não tem série. Às vezes tem número de série. Às vezes, quando não tem número de série, preenche NFSE, tá? Nota fiscal de serviço eletrônico. Porque lá no PAD, depois isso aqui dá um erro. Se deixar em branco isso daqui, não é erro, na verdade dá uns avisos no PAD. Então preenche como... Quando é eletrônica de serviço que não tem número de série, mas quando tem número de série, às vezes vocês vão ver na nota, diz, ó, nota número tal, série tal. Aí preenche o número da série conforme o documento que vocês estão visualizando ali. Tá? E o preenchimento das retenções é automático. Tá? Inclusive isso aqui eu gostei, é um pouco melhor essa parte aqui do que a IPM. Tá? É mais interessante. E aí aqui vocês não se preocupem, tá? em se está certo ou se está errado. Porque isso aqui vocês estão dando o passo inicial. Depois isso aqui a contabilidade vai conferir. Então não se preocupem com a questão da retenção. Mas eu já como sei, eu sei que, e se vocês também sabem, quem tem conhecimento, a própria nota fiscal diz o que está retendo. A nota já diz, ó, essa nota. Na nota fiscal, às vezes vocês vão visualizar o destaque da retenção, e aí vocês já podem conferir se fecha. Tá? Vocês já podem fazer esse preenchimento, mas igual depois a contabilidade vai revisar.
Mas eu sei que a IPM não tem INSS, então eu vou zerar a base de INSS, porque isso aqui não tem. Zera, clica fora, o sistema já tirou, não tem INSS, eu zero a base do INSS. A IPM também, por ser a locação e a base de dados ela ser lá em Santa Catarina e não aqui, tá? Aí a gente considera que o serviço é de lá e o ISS não é devido aqui. Então, como o ISS não é daqui, se fosse do município teria ISS. Tá? Então, esse caso aqui, tá? Eu tenho um entendimento que o ISS não é devido aqui. Então, aqui também não vai ter ISS. Bota zero, não tem. Mas a IPM tem imposto de renda porque ela não é empresa optante simples, né? Ela é não optante e quando é não optante simples vai ter retenção do imposto de renda, mas não se preocupe com essa parte, que isso aqui vai ser revisado pela contabilidade. Querendo deixar tudo preenchido aqui, depois a contabilidade se vira, pode deixar. Aí o que, que é campo mais, o que, que é mais campo obrigatório aqui? Na verdade, obrigatório aqui eu já poderia salvar. Tá? Obrigatório é esses. Inclusive, vou testar. Ó. Aí eu posso salvar. Depois que, enquanto eu não salvar, eu perco isso aqui, tá? Agora que eu vou salvar, deixa eu ver se vai dar certo. Tá? Ó, salvou isso. Só que não está pronto ainda. Mas eu já salvei para ir garantindo que isso aqui fique salvo e depois se eu parei aqui de fazer, precisei sair, deslogou do sistema, eu não perco o que eu estava fazendo. Né? Desliguei o computador, enfim, já salvei para não ir perdendo o que eu estava digitando. Só que não está pronto, tem mais coisa para preencher, tem mais coisa que eu queria comentar aqui. Outra coisa que tem aqui, tá? Já preencheu aqui. Outra coisa, tudo que vocês for alterando, mudei aqui, ainda dá para editar. Posso mudar aqui a data, o valor, posso mudar, né? Mas tudo que eu mudar, eu vou clicando no botão salvar. Tá? Outra coisa, aqui tem um campo de observações que pode ser fazer algum tipo de observação. Tá? Exemplo, quer botar a conta do cara aqui, o cara destacou a conta, informou a conta bancária, dados para pagamento. Quer colocar aqui? Coloca. Uma observação. Tá? Não é obrigatório, opcional. Não estou dizendo que tem que botar os dados bancários. O certo é no cadastro esses dados bancários já está correto. Tá? Isso é um outro assunto para outra hora, depois a gente vai. Porque já de revisão de cadastro a gente atualizar os dados bancários, os dados de pagamento, os dados depois para poder fazer o pagamento desse empenho. Tá? Mas não é que tem que preencher isso aqui agora. Tá? Não precisa. Mas querendo fazer algum tipo de observação, tem esse campo aqui. E aí aqui está a questão do ateste. Ó. Por padrão, como eu que estou digitando isso aqui, ele já buscou como se fosse eu mesmo que estivesse atestando. Mas aqui vai, de fato, a pessoa que de fato é a pessoa que atestou. Porque nem sempre quem está digitando esse recebimento comprovante, tá? Como eu zerei lá, deu esse erro aqui, tá? Porque eu tirei o atestador, deu esse erro. Deixei sem, ele tinha puxado meu nome, quando eu apaguei, deu esse errinho, mas não perdi nada. Tá? Então, a pessoa que está digitando, por padrão, o sistema vai buscar o nome dele aqui. Não, mas Jonas, mas quem atestou isso aqui, na verdade, quem vai atestar... E outra coisa, esse aqui é um contrato, e esse contrato aqui tem um fiscal. O certo, na verdade, de quem realmente, de fato, vai atestar aqui, esse contrato, por exemplo, o fiscal deste contrato é Natan. Tá? O Natan Gabriel, né? Eu posso filtrar aqui, não vou explicar filtro, vocês já devem ter. Aí é esse aqui do CPF, ó, pessoa física, né? Então eu vou botar aqui a pessoa que de fato atestou, que nem sempre é a pessoa que vai estar lançando isso aqui. E aí entra aqui outra questão. E outra, botei o Natan, tá? Mudei, tava meu nome, botei o Natan. Já salva que não perde. Então tudo que vocês forem alterando nessa capa, tá? Vai salvando que vocês não perdem. Outra coisa aqui, tá? Os próprios fiscais podem lançar? Pode. Tá? Exemplo, pode ficar um encarregado de cada secretaria de lançar tudo, mas ele vai ter que cuidar e sempre botar, de fato, quem de fato é que vai atestar aquele serviço, porque contrato normalmente vai ter o fiscal. Exemplo, a obra. O fiscal da obra. Tá? Então, os fiscais de obra, eu sou fiscal da obra. Ele mesmo pode ser a pessoa que vai lançar isso aqui. Ou alguém da secretaria. Tá? Mas vai botar que a pessoa que de fato está atestando isso aqui. O atestador. O atestador é a pessoa que de fato recebeu. E aí esse botão atestar aqui não é o ateste do Natan.
Esse aqui é o ateste do usuário que está lançando, digitando essa informação no sistema, simplesmente atestando que conferiu, digitou e está tudo certo. E não vai atestar agora porque não está pronto ainda, só vai fazer depois de estar tudo pronto. Então não clica nesse botão aqui, ele já habilitou porque já preencheu o mínimo obrigatório, mas o mínimo obrigatório não é o mínimo obrigatório que a gente vai fazer. Por quê? O que está faltando aqui ainda? Tá. Preenche tudo. O tipo, o local, o empenho, os dados do empenho, os dados da nota, já, inclusive já ajustei as retenções, mas não se preocupe, isso aqui a contabilidade vai revisar. Já coloquei a pessoa, o fiscal desse contrato, que é a pessoa responsável por esse ateste. Tá? O que falta agora? Esse aqui, o que está faltando? Não anexamos os documentos. Eu simplesmente criei o registro. Tá? Não anexei documento ainda. Onde é que vai anexar o documento? O que falta? Aliás, não é só isso que falta. Falta o que também? Processo eletrônico. Se já tivesse um processo eletrônico relacionado, já apareceria aqui o número do processo. Como não apareceu, esse aqui não tem. Se esse aqui não tem, eu vou vir nos vinculados e vou criar processo. Tá? E aí aquilo que eu digo, nós vamos fazer processo. Tá? E aí agora vem a outra questão. Vai criar processo, tá? E aonde é que vai anexar o documento? Tá? Antes de falar sobre os anexos, eu vou criar o processo já. Então qual é o próximo passo que eu vou fazer? Tá tudo certo, tá tudo certo. Tudo certo, aspas, não terminamos ainda. O que falta? Não tem processo eletrônico. Então vamos criar o processo já de uma vez. Se já tivesse, já ia aparecer ali. Aí não precisaria fazer esse passo. Então aqui eu vou fazer porque não tem. Tá? E aí aqui a gente ainda pode conversar e tem muito assunto aqui, tá? Mas isso aqui não deixa de ser um fluxo de compra. É um serviço, mas tudo é compra. Tá? É um fluxo de compra normal. Tá? É como se fosse uma solicitação de compra. Vou usar esse tipo aqui, mas depois vocês, querendo definir outro, a gente conversa e combina, mas definir um padrão, para a gente sempre seguir o mesmo. Por enquanto, eu, até conversando com o Ian, não, vamos usar esse. Quem é que é o solicitante? Como eu mesmo estou fazendo, eu posso botar meu nome. Aqui vai o nome da pessoa do solicitante. Quer botar o nome do fiscal? Não sei se veio aqueles secretarias, né? Veio aquele secretaria. Secretaria da. Esse aqui eu estou fazendo da saúde. Secretaria da saúde? Dá para botar. Tá? Eu vou botar no meu nome mesmo, porque. Enfim, aqui é uma questão também de ainda a gente poder atribuir à secretaria, exemplo. Quer botar o solicitante como a secretaria? Quer botar o solicitante como fiscal? Quer botar o usuário mesmo que está lançando? Quer botar o responsável do ateste? Isso aqui quem atestou foi o secretário. Quer botar no nome dele? Bota o nome do secretário. Eu vou botar no meu nome aqui. Tá. E aí aqui vai aparecer o departamento. Eu tenho dois, porque depois esse aqui eu vou explicar esse aqui porque está aparecendo aqui, mas vai aparecer para mim, para vocês não vai ter esse aqui. Então eu vou botar o meu departamento aqui, tá? Departamento de abertura e contabilidade. Depois eu posso combinar com vocês um histórico padrão para ficar na capa do processo. Como eu ainda não bolei esse histórico padrão, qual é o mínimo que isso aqui a gente tem de informação? Eu preciso aqui o número do empenho. Então esse empenho aqui é o 11259/2025. E a nota fiscal também eu já vou preencher aqui, tá? Vou preencher aqui. Como eu já tô com a nota na mão aqui, tá? Eu vou preencher aqui. Se bem que depois, como esse aqui é global, outra coisa, tá? Não existe mais subempenho. Inclusive, na verdade, esse empenho aqui, por ele ser um global, toda a nota vai ser lançada nesse mesmo processo. Depois eu vou bolar um storyzinho. Outra coisa, prioridade. Tá? Prioridade. Bom, eu não vou entrar no mérito aqui de prioridade. Eu vou até dizer, como esse empenho aqui está atrasado, isso aqui para mim e o vencimento desse contrato, na verdade, é hoje mesmo. Na verdade, a gente está com o problema aqui dos atrasos. Eu vou dizer que isso aqui sim é uma prioridade alta. Mas na maioria dos casos vai ser uma prioridade normal, né? Não sei se isso aqui não é obrigatório, se deixar nenhum, tá? Mas eu vou deixar uma prioridade alta porque esse aqui está atrasado. E outra, todo o processo de despesa é público. Então aqui é um processo público, tá? Então o básico aqui, tá? Deixa eu ver uma coisa, eu tinha visto uma outra opção
Que agora eu vi aqui que abriu uma, o outro tinha aberto uma coisa a mais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se solicitação de compra aqui. Solicitação de compra. Aqui aparece os fluxos de compra direta. Não, vamos usar aquele fluxo de compra mesmo lá, tá? Vamos usar aquele. Ou vamos ainda definir outro, tá? Combinar com o pessoal lá do compras. Definir qual tipo e assunto vai ficar fixo, padrão para tudo, tá? Tudo eu digo, todo o processo de despesa. Para mim tudo é fluxo de compra, tá? Ah, pagou o que eu tinha, como eu troquei lá em cima, pagou o que eu tinha digitado, né? Que legal. Perdi a minha digitação. 11259/2025. E a nota fiscal 92036. Tá? Vou criar o processo. Pronto, já deu o registro, eu já tenho o meu processo relacionado àquele empenho. Aí criou já a capinha aqui, a capinha já diz que esse processo aqui eu já descrevi aqui. Depois a gente pode bolar um histórico padrão para a gente padronizar, inclusive, essa capa do processo, para todos os processos ter o mesmo texto de abertura ali. Tá? Já está criado o processo. Já posso voltar lá pro. Né? Não fecha ali, ó, tá? Não fecha aqui, porque senão vocês vão fechar toda a janela. Então volta lá aqui, ó, nessas abinhas que vão voltar lá para o início. Para quê? Para vocês verem que agora aparece aqui o processo eletrônico. Beleza, então o que nós fizemos? Recapitulando. Fui lá em criar, coloquei isso aqui é um serviço, eu botei tipo serviço, busquei o número do empenho, coloquei o local, digitei os dados da nota, né? Valor, emissão, competência da nota, não é do serviço. Vencimento eu também preenchi, porque eu sei que esse aqui vence nesse dia. Preenchi o número, série, como não tem série, eu botei NFSE, tá? Os impostos eu já ajustei, mas vocês não são obrigados a conferir isso aqui. Depois a contabilidade vai revisar tudo isso aqui, porque depois nós vamos preencher outros campos aqui, que aí é lá na liquidação que a gente vai fazer. Tá? Já corrigi aqui porque buscou o meu nome, como eu que estou digitando, mas não sou eu o fiscal do contrato, o fiscal é o Natan. Então eu já corrigi e trouxe o Natan aqui. E eu não fiz nenhum tipo de observação. Se eu quisesse fazer uma observação contrária, eu poderia botar aqui. Aí eu vou salvar aqui só para garantir. Na dúvida, não sei se alterei alguma coisa, mas eu fiz uma alteração. Fiz uma alteração, sempre clica em salvar, senão não vai salvar. Se fez uma alteração aqui e não salvou, perde o que fez. Ah, já incluí o processo, já tem processo. Opa, não preciso vir aqui criar novo processo. Não, já tem processo. Tá. Esse empenho, outra coisa, esse empenho que é empenho global. Não existe mais subempenho. Então já vai direto, só vai buscar, vai sempre ser. Exemplo, esse aqui é aquele processo, inclusive, que não vai encerrar logo no pagamento. Ele só vai encerrar no último pagamento. Então todo mês vai ter sub para ele. Tá? Vai ser sempre o mesmo. Outra coisa, vai ser sempre o mesmo processo. Tá? Vai ter esse processo aqui, como ele é um empenho global, tá? É um contrato mensal que todo mês tem que ser pago. Todo mês, esse não precisa todo mês abrir um processo novo. Vai correr o processo para o ano inteiro. Tá? Ou até o término do contrato. Esse contrato aqui, inclusive, vai terminar ali agora em início de novembro. Né? Então, esse processo não precisa abrir um novo processo. O empenho é global. Tá? Não existe, não gera mais subempenho, já vai direto para a liquidação. A gente vai ter várias liquidações para esse global. A mesma coisa do estimativo. Não precisa abrir um novo processo para a conta de luz. Eu tenho um estimativo de uma conta de energia elétrica. O processo já está aberto. Quando vocês digitar o empenho lá, já vai dizer, ó, esse aqui é o processo tal. Não precisa abrir processo. Não precisa abrir um processo eletrônico para cada liquidação, quando é estimativo. Por quê? Porque esse aqui na verdade é um empenho só. Ele é um empenho que vai ter várias liquidações. Porque então o empenho global e estimativo tem essa benéfica, vamos dizer assim. Tá? Não vai ter que estar abrindo processo de tal toda hora. Para cada conta de luz que chegar, eu vou abrir um processo. Não. Gerou um estimativo, criou o processo, vinculou o processo nele, eu já tenho o processo do ano. E aí o bom é que aquele processo vai estar tudo histórico daquele global, todos os pagamentos, todas as liquidações vão estar ali. Tá?
E aí agora vem a questão agora é importante aqui que eu vou falar sobre anexos, onde anexar os documentos. Tá? Vocês não vão usar esse checklist aqui, apareceu aqui o checklist. Tá? Inicialmente eu tinha pensado em fazer, eu desisti. E eu vou explicar o porquê. E também vocês não vão anexar documento aqui. Tá? E eu também já vou explicar o porquê. Tá? Vocês não vão anexar documento aqui e vocês não vão usar o checklist por aqui. Onde é que vai ficar toda a documentação comprobatória? Vai ficar tudo no processo eletrônico. Então, onde é que eu vou anexar? Jonas, então onde é que vai ser anexado o documento? Tá pronto ainda? Posso atestar aqui? Não atesta ainda. Aqui e outra, isso aqui não é o ateste do Natan. Isso aqui é o ateste do usuário que está digitando. Isso aqui é o ateste que confere, lancei tudo. Vai agora para a contabilidade conferir. Tá? E depois eu vou mostrar o trâmite do processo digital. Então, não atesta ainda aqui. Tá? Não atesta. Vou salvar. Tenho dúvida se eu mexer em alguma coisa, eu vou salvar para garantir. Tá? Então, agora vamos para a parte do anexo de documentos. E por que eu não vou anexar documento aqui? E por que eu não vou usar esse checklist aqui? Porque isso aqui é uma ferramenta, um programa, uma utilidade, uma coisa bem específica da empresa tema. Isso aqui é da tema. Isso aqui não é todos os outros sistemas que tem. Tá? E aí, a gente quer que a tema dê certo. Eu quero que nunca mais a gente precise trocar de sistema. Quero isso. Mas se um dia acontecer de a gente precisar trocar de sistema e a tema ter que sair no futuro, para mim, tomara que eu nem esteja mais aqui na Prefeitura de Candelária. Tá? Mas se no futuro, em algum momento, em algum dia, não for mais a empresa tema, se eu fizer todo o fluxo digital e ficar botando todos os anexos aqui, o outro sistema não vai ter isso aqui. E se eu não vinculei no processo eletrônico, isso aqui não vincula no processo eletrônico, tá, gente? Anexar documento aqui não vai lá para o processo eletrônico. Podemos ver com a empresa se isso aqui dá para se comunicar e jogar para lá. Mas o que eles me orientaram é que por aqui não vincula no processo eletrônico. Para vincular o processo eletrônico, para ficar no processo eletrônico mesmo, só indo lá no processo eletrônico. Esse aqui eu não vou criar, eu vou direto lá no processo. Aí eu vou lá no processo eletrônico e aqui eu vou anexar os documentos. Tá? E por que isso? Para nossa segurança de, se um dia, num futuro, tão distante, não for mais a tema e precisar migrar para um outro sistema, a gente ter aonde buscar, porque o processo eletrônico, em qualquer futuro aí, isso vai ser básico, que qualquer sistema vai ter e vai conseguir buscar e migrar para uma outra situação, para a gente ter essa base, esse banco de dados, esses documentos. Por causa das assinaturas, da questão do fluxo digital, para a gente ter a base de dados, o banco de dados, os documentos digitais assinados digitalmente, os documentos comprobatórios das despesas, eles vão ficar no processo eletrônico. Então, por isso que todo e qualquer empenho vai ter que ter um processo eletrônico correspondente relacionado. Se não tem, vai criar. Se veio aqui, digitou o empenho, viu que não tem processo, cria o processo e já vincula. E toda a documentação que tiver que anexar não vai ser aqui. Vai lá no processo eletrônico e aqui vai anexar. E aí pode anexar aqui, se é um documento único, anexação simples, ou anexar em lote. Que na prática aqui é o que eu vou mostrar agora. Tá? Então, por isso que os documentos vocês vão anexar no processo eletrônico e não nesse recebimento. Esse recebimento é uma ferramenta da empresa tema que eu vou dizer assim, achei bom, gostei, achei interessante a ferramenta, mas pensando no futuro, numa eventual mudança de sistema de novo, nós não vamos ter segurança de que depois uma outra empresa consiga pegar isso aqui e migrar, fazer linkar no nossos empenho processo eletrônico. Tá? Então, por isso que a gente vai anexar tudo no processo eletrônico. Então, agora nós vamos para a parte da anexação do documento. Então, recapitulando,
preenchi os dados, vinculei processo, preenchi tudo que precisava. Agora eu quero anexar aqui os documentos. Vai no processo eletrônico e vamos fazer a anexação dos documentos. E aqui eu vou anexar em lote. Por quê? Porque esse contrato da IPM tem uma série de documentação que exige. Tá? E aí é mais fácil anexar em lote. Então, eu vou aqui botar... Existem vários tipos, tá? Eu vou recomendar vocês, tá? Eu já olhei aqui e eu vi um aqui que diz assim... empenho documentos, pode ser. Ou, eu vi mais aqui, existem vários, tá? A gente pode, inclusive, definir qual, tá? Eu estou na dúvida aqui e estou aceitando as sugestões, tá? Esse vídeo aqui, eu estou fazendo na prática, inclusive na verdade tem os tipos, né? O negativa, isso, aquilo, mas não vamos tornar mais, porque criar um para um, um tipo, cria o tipo esse, anexa o documento, cria o tipo esse, anexa o documento. Não, vamos agrupar para ser mais fácil, tá? Então aqui eu também tinha visto um que era nota fiscal, documentos, pode ser? Ou nota de empenho, documentos, contabilidade, tá? Pode ser? O tipo aqui não vai interessar muito, mas vamos adotar para o padrão um único. Eu vou usar esse aqui, nota de empenho, documentos, contabilidade, ou nota fiscal, que eu gostei também, documentos, um deles. Tá? Mas vamos deixar esse aqui, nota de empenho, documentos, contabilidade. E aí eu vou adicionar o arquivo. E aí eu vou pegar, eu já tinha salvo aqui, tá? Deixa eu pegar aqui da minha lista aqui. Relatórios para migração, tema, deixa eu ver se é aqui, ou documentos. Aqui, exemplo, IPM exemplo. E aí o que eu tenho aqui desse... esse aqui não é deste, deixa eu ver, essa aqui é a nota 11. Eu peguei a nota errada, tá, gente? Porque eu estava fazendo exemplo do outro. Tá? Essa nota não é deste empenho aqui. Essa aqui é do outro empenho. Aqui a nota seria 11.035. Tá? Mas na verdade é o seguinte, este empenho aqui, e aí aqui que a dica é a seguinte, quando o contrato exige documentação, renomeie os arquivos para ficar fácil a visualização. Então, exemplo, esse da IPM tem que ter as negativas, esse aqui basicamente é as negativas, tá? Aí ele renomeou as negativas, ó. A certidão federal, a certidão de débitos estaduais, a certidão de tributos municipais, a certidão trabalhista, a certidão de irregularidade, tá? E o relatório dos motos faturados. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar o CTRL aqui, vou botar esse e esse boleto e essa nota, eles não são desse aqui, eles são do outro que eu estava fazendo exemplo. Eu vou ter que baixar ainda, tá? Então eu vou incluir esses, tá? Para eles já aparecerem aqui, tá? Já vou salvar, tá? Selecionei, só que na verdade tá faltando a nota ainda, tá? Mas eu ainda vou baixar essa nota. Não vou fazer aqui para o vídeo não ficar tão longo. Eu estava fazendo de teste um outro e eu baixei o do outro e esqueci de baixar desse outro empenho que eu estou usando de exemplo agora. Porque mas as negativas é a mesma para os três empenhos. Na verdade, a IPM a gente divide o contrato em três empenhos. Uma parte é a fazenda que paga, outra parte é a administração que paga, outra parte é a saúde que paga. Esse aqui, se não me engane, tá? Deixa eu voltar lá. Esse aqui é o da saúde, né? Que a gente está fazendo, é da saúde. Então esse aqui é o do empenho da saúde. Mas aí aquela nota é do outro empenho. Mas então é o seguinte, agora se eu olhar lá o processo eletrônico, tá? Vocês vão ver que tá os documentos aqui, a capa e os relatórios. Na verdade está faltando ainda, está faltando. Tá? Eu vou seguir adiante, tá? Vou seguir adiante para ficar. Mas faltou, tá, gente? Faltou. Eu botei todos os documentos, mas está faltando na nota fiscal. E esse aqui também tem um boleto da cobrança. A IPM gera um boleto para pagar. Então, se tem um boleto, anexa o boleto aqui também. A nota fiscal e o boleto. Então, faltou ainda.
faltou ainda, tá? A nota fiscal e o boleto. Mas eu vou ir adiante para não perder muito tempo aqui. Beleza, já está aqui. A gente pode reordenar, né? Tem aquelas funções aqui do processo eletrônico de reordenar, tá? Depois querendo reordenar, quer jogar a nota fiscal lá para cima. Depois eu posso jogar a nota fiscal lá para cima, tá? Mas eu vou voltar aqui para o. Vamos dizer que eu anexei a nota, que agora está 100%. Não, não está 100% ainda. Agora me lembrei, faltou outra coisa. Na verdade, o Natan não atestou ainda. E esse atestar não é do Natan. Esse atestar é do usuário, do Jonas, que está atestando, que digitou tudo, que lançou tudo, que anexou tudo. Está faltando a declaração do ateste do Natan. Aí é o seguinte, a empresa ficou, eu fiquei de criar os modelos. A gente tem um modelo de ateste de recebimento. Tá? Tem os modelos de declaração de ateste. Tá? Esse aqui é um ateste de recebimento de serviço. Tá? E aí é o seguinte, vocês vão anexar como documento de ateste, porque tem que para ser digital, gente, tá? A nota outra coisa, pode solicitar a assinatura do Natan digitalmente na nota. Como anexou aqui a nota fiscal, deixa eu voltar lá. Eu vou lá no processo, não é aqui, tá? É lá no processo, vou lá no processo eletrônico. Eu poderia a nota não está aqui. Vamos dizer que esse que fosse a nota fiscal. Eu poderia aqui solicitar a assinatura, assinarem a. Bom, aqui eu não vou lembrar, tá, como é que faz. Bom, vocês, vou dizer que processo eletrônico eu mexi pouco ainda, tá? Poderia, por enquanto, até nós ter o modelo do ateste dentro do sistema para criar automático, poderia, mas depois vai ter um botãozinho que a gente quer criar os modelos automáticos, tá? Ou a gente inclui esse documento aqui, então eu posso aqui vir em anexar documento, tá? Eu vou anexar aqui o ateste. Deixa eu ver se não tem um estilo ateste. Atestado. Vamos ver se tem ateste aqui. Documentos complementares. Eu vou criar como aquele tipo mesmo lá, tá? FGTS. Ou vamos criar um tipo ateste aqui. Teste de saúde do documento. Não é atestado, né? Autorização, diário. Eu vou voltar para aquele tipo lá de contabilidade mesmo, né? Notas fiscais aqui. Nota de empenho em documentos. Título. Aí aqui sim eu posso botar um ateste. Vou botar só teste, tá? E aí eu vou adicionar aquele modelo que eu tenho lá. O modelo da declaração do ateste do recebimento de serviço. Aqui tem que ver aquela. Aqui não converte, né? Eu vou ter que antes. Não, vocês vão ter que primeiro. Por isso que eu digo, ideal, isso aqui a gente vê, eu vou ver com a empresa. Para o sistema, o processo eletrônico já criar o modelo de documento, né? Eu passei esse modelo para eles, os modelos de recebimento de material, de serviço, de obra, tá? E aí lá no processo eletrônico vocês vão criar o documento ateste, tá? E aí botar a assinatura do fiscal. Mas por enquanto, tá? Por enquanto, tá? Outra coisa que eu não falei, tá? Não falei o seguinte, foi importante agora, eu lembrei de uma outra coisa, tá? Tem o ateste ainda, tá? Eu vou pular essa parte porque vou ver se a empresa consegue fazer já de cara os modelos para isso ser automático, fica mais fácil de fazer. Se não vai ter que elaborar, eu acho que aqui não converte, vai ter que já botar o PDF pronto, né? Então vai ter que deixar pronto aqui para depois poder fazer as assinaturas digital, tá? Ou fazer a assinatura por enquanto até nós ter o documento do ateste para gerar de forma automática para vincular lá no processo. A gente, enquanto não tiver um modelo para ser mais fácil ali a questão da criação, tá? A gente pode assinar no própria nota fiscal, tá? Capa do processo, tá? Aqui eu não tenho assinatura para nenhum. Quadros, assinaturas. Tá, eu vou fazer o seguinte, vamos voltar lá para a capa, vamos dizer que
Agora tá tudo pronto. Na verdade, ainda faltou uma coisa. Na verdade, faltou duas coisas. Nesse aqui, eu não anexei a nota fiscal, porque para não perder tempo aqui, eu ainda tenho que baixar lá a IP me manda um link, tem que acessar o link para poder fazer a impressão da nota fiscal. Isso está chegando no meu e-mail. O certo era ir para o e-mail do fiscal e o fiscal mesmo fazer esse encaminhamento. Ah, faltou anexar a nota, faltou fazer o ateste do Natan, tá? Faltou fazer o ateste do Natan. Depois que está isso pronto, vamos dizer que anexei a nota e tem o ateste do Natan. Com o modelo ali, seja com o modelo, ou seja com outro documento, ou seja, mas o ateste digital, tá? Não é o cara escrever a caneta, digitalizar e botar aqui dentro. Vai ter que ser eletrônico, para segurança. Não basta só escrever de caneta, digitalizar e botar aqui dentro. Vai ter que ter um ateste eletrônico ou digital. Tá? Vai ter que ser essa figura. Para ser digital, vai ter que ser assim. Para nós eliminar o papel. Porque se você. Outra coisa assim que eu queria dizer, ó, a gente não vai eliminar 100% do documento físico. Tá? Para ele ser totalmente eliminado, vou pegar o exemplo vou pegar o gancho e pegar o exemplo da questão do que o pessoal vamos dizer que vem um documento externo, documento que não foi produzido por nós. Exemplo, uma nota, em que tem alguma coisa escrita a caneta, ou vamos dizer que tem um servidor que não tem certificado e ele atestou a caneta. Foi manual, não foi digital. Esse documento nunca vai poder botar fora, ou vai ter que guardar um período mínimo, né? Esse documento original vai ter que ser guardado. E aí a questão de quanto tempo vai guardar, bom, aí é uma questão de nós temos que, inclusive, aí entra outro ponto, a questão legal, tá? De regulamentar o processo todo eletrônico. De quanto tempo, exemplo, primeiro, de estar tudo regulamentado e de guarda do documento também, quanto tempo tem que ter. Tá? Aí eu já conversando com a questão dos arquivos aqui, existe uma legislação e uma regulamentação para cada tipo de documento, uma guarda de um período. Tá? Vou dar um exemplo. Tá? Documentos da União, de recursos de transferência da União. Tá? Se não me engano, é 10 anos. Tem que guardar por 10 anos da data da aprovação da prestação de conta. Não é da data do documento. Porque o recurso pode ser lá de 2010, mas se a União levou 5 anos para analisar o recurso e só aprovou essa prestação de conta em 2015, exemplo, vamos dizer que era um recurso lá de 2010. E a gente tem a documentação toda física ainda. Ou precisou, ou não conseguiu fazer tudo digital e tem documentação obrigatória que a gente vai ter que guardar ainda o físico. Porque o que é produzido nosso eletronicamente a gente vai guardar. O que veio externo e que não tem a certificação digital, mesmo eu escaneando e botando aqui dentro, eu não posso me livrar dele. O original a gente vai ter que guardar e manter a guarda dele. E aí tem que ter uma regulamentação que me diga quanto tempo eu posso guardar esse documento. Esse documento, eu vou dar o exemplo da federal, tá? A federal, se não me engano, é recurso federal que veio de convênio, de transferência, de emenda, enfim, recurso federal normalmente é 10 anos e não é da data do ingresso ou da data da despesa, é da data da aprovação da prestação de conta dele. Tá? Os documentos do prefeito é 15 anos da data da aprovação da prestação de conta dele. Então existe também uma regulamentação federal para cada tipo de recurso, para cada tipo de situação, de quanto tempo tem que ficar a guarda dos originais, quando não tem processo eletrônico ou quando não tem certificação digital dos documentos comprobatórios. E por que não basta simplesmente eu escanear e botar aqui dentro? Vou dar o exemplo do que aconteceu com a RPPS. Nós recebemos um ofício, né, que colaram a assinatura manuscrita nossa num documento mandando o banco transferir o dinheiro. Porque um documento escaneado, digitalizado, ele é perfeitamente, vamos dizer, editável em editores de PDF, de imagem, e tu monta o arquivo que tu quer e tu não tem como certificar, exemplo, a autenticidade desse documento. E por isso tu tem que manter a guarda do original.
Então não é eliminar 100% do papel, vai ter papel que nunca vai poder ser descartado. Estou dando um exemplo daquele documento externo, ou que aqui mesmo foi produzido e assinado manualmente, que não tem certificação digital para atestar ele. E por isso que o ateste dos fiscais ou do empenho tem que ter uma certificação digital. E aí, se nós vamos fazer assinatura eletrônica ou digital, tá? O empenho é digital, tá? Mas o ateste pode ser eletrônico, que aí é mais simples. Pode ser do próprio ateste que como são muitos fiscais, tá? É mais vantajoso, vamos dizer, para o município, tá? Fazer um ateste eletrônico, assinatura eletrônica. Mas enfim, voltando aqui, é que uma coisa aborda a outra e entra no outro assunto. Eu estou tentando explicar aqui, já botando todas as minhas considerações, as minhas ponderações, para regulamentar a questão do processo eletrônico digital, para a gente realmente ter uma segurança jurídica também para isso, tá? Inclusive de prazos de guarda de documentos, quais documentos têm que ser guardados, o que realmente pode de fato ser descartado, para a gente realmente eliminar totalmente o papel. Mas não tem como eliminar 100%. Alguma coisa ainda vai ficar tendo que guardar isso. Porque numa auditoria, numa verificação, num problema relacionado, se precisar do original, daquele documento que não foi produzido e não tem certificação digital, vai ter que guardar. Mas tudo o resto, tá? Mas voltando aqui. Vamos dizer que agora está tudo certo. Inclusive o Natan fez o documento e atestou eletronicamente digital. Anexei a nota, o Natan atestou, aí o usuário vai clicar no atestar. Vai botar esse recebimento pode ser o atestar recebimento comprovante. Então, o usuário que digitou atestou que recebeu os documentos no dia 15/10, hoje. Eu, usuário Jonas, atestei, eu posso desfazer o ateste para ajustar alguma coisa. Ah, errei aqui, agora tem uma coisa errada. Desfazer o ateste. E aí abre os campos para corrigir o que estava errado de novo. Tá? Posso cancelar recebimento. Ah, não, não, agora corrigi, alterei o que eu queria alterar. Aqui clico em salvar para salvar o que eu modifiquei. Vou atestar de novo. Pronto, vou atestar de novo. Então, eu, usuário Jonas, estou atestando que inseri os dados, recebi os documentos, né? O Natan lá atestou, inclusive, colocou o ateste de recebimento. Tá? Agora, isso aqui vai para Aí, agora o encaminhamento. Como é que vai ser o encaminhamento? Já vai aparecer lá para nós, contabilidade, a gente vai tudo que está na situação atestado. Então a gente vai só olhar, só vai estar realmente apto para a gente conferir e ir para a liquidação o que estiver na situação atestado. Então nós aqui só vamos olhar, a situação incluída a gente não vai olhar. A gente só vai olhar porque está atestado. Porque aí depois no atestado a gente vai ter o botão conferir. Aí a gente vai conferir e ajustar as retenções, tá? Para daí ir para a liquidação. Aí o que vocês vão fazer agora? Agora vocês vão tramitar o processo. Então agora vocês vão lá no processo eletrônico. E aí para quem vocês vão tramitar esse processo? Né? Nós vamos encaminhar para encaminhar o usuário. Os modelos. Deixa eu ver se os modelos do documento o pessoal já não incluindo os modelos aqui. Não incluiu. Grupo, compras, diário, meio ambiente, compras. Só tem esses aqui por enquanto. Depois vai ter os grupos dos outros documentos que vai ser para criar. É por aqui que cria os documentos. Eu até estava olhando, fui olhar uma coisa e acabei. Tá, voltei aqui de novo. Deixa eu voltar lá para o processo eletrônico. Pessoal, assim, eu confesso que eu tô tão envolvido na questão contábil que eu ainda não entrei muito na parte do processo eletrônico, tá? É encaminhar o usuário, que a gente pode buscar pelo centro de o destino, recebimento de comprovantes. Tá, é ali mesmo, tá? Porque eu confesso que
eu não tô muito acostumado. Eu achei que tinha o específico do departamento, né? Encaminhar departamento. Mas é ali mesmo no encaminhar usuário que, em vez do usuário, eu posso atribuir diretamente o destino, né? Do departamento. Então, todos os comprovantes vocês vão tramitar para este departamento aqui. Tá? O departamento recebimento de comprovantes de contabilidade. Por que a gente criou isso aqui? Tá? Agora vem a explicação e a lógica que vocês vão entender. Tá? E aí nós vamos agora tratar dos fluxos do processo. Como todos os empenhos vão ter um processo. Meu Jonas, meu Deus do céu, e agora foram 18 mil empenhos por ano, vai ter 18 mil empenhos de processos digitais só de processos de compra? Sim. Vai ter 18 mil processos de compra. E vai cair tudo nessa caixa de vocês? Sim. Vai cair tudo para cá para nós. Aí vocês imaginem a nossa caixa. Então, por isso que a gente não criou a caixa dos departamentos aqui. E aí, esse departamento que a gente criou, de recebimento de comprovantes, vai estar tudo centralizado o que é de compra, de pagamento, de liquidação aqui. Aí vocês imaginem vocês imaginem a caixa do departamento de contabilidade ficar entrando toda hora fluxo de compra, de comprovante, de liquidação. Não, a gente criou um específico para essa finalidade e todo mundo da fazenda tem acesso a este departamento de recebimento de comprovantes. Então todos nós aqui da fazenda, né, a equipe da contabilidade, o Anthony, o Wellington, o Christian, todo mundo aqui vai ter esse acesso a esse departamento, que vai ser tudo fluxo de compra, todo mundo vai encaminhar para cá. Não vai estar misturado com o setor de empenho, o departamento de contabilidade, a tesouraria, o pagamentos, o secretário da fazenda, não. O secretário da fazenda tem acesso aqui, por quê? Porque nós aqui daí não precisamos ficar tramitando para nós entre os setores. Ah, vai para o Jonas, volta para o Anthony, vai para o Christian, depois vai para o secretário da fazenda. Não. A fazenda vai gerenciar e a gente não precisa internamente tramitar 18 mil processos eletrônicos. Até porque o que eu achei que era, não é. Que eu achei que as ações dos sistemas ia ser automática. Isso foi outra coisa que eu discuti com a empresa. Tá? Porque quando o Jonas, exemplo, assinou um empenho, eu entendia que o fluxo digital, o trâmite e o encaminhamento ia ser automático para o próximo destino ou o próximo departamento. Mas isso não é. E aí é inviável, pensando em todo o fluxo digital e eletronicamente, com 18 mil empenhos gerados por ano, 18 mil processos digitais, a gente, entre os departamentos, ficar tramitando isso manualmente. Se ele não vai ser automático conforme as ações do sistema, que eu achei que fosse. Então vai ter um departamento único, recebimento de comprovantes, que tudo vai cair aqui, que tudo vai despejar aqui. Quando vocês lançarem a nota, fizerem o ateste, vocês vão tramitar para cá. E aí todo mundo vai conseguir visualizar aqui da fazenda, da equipe da fazenda, contabilidade, o setor de liquidação, o setor de empenho, todo mundo vai visualizar aqui. E aí aqui nós vamos internamente organizar o fluxo nosso como é. Cada um faz a sua parte. Cada um confere e na falta de um, outro pode fazer, não precisa, porque não vai estar trancado com um setor ou com um departamento ou com um usuário. Tá? Vai estar com toda a fazenda, a equipe da fazenda, qualquer um pode fazer essa liquidação, enfim, o recebimento. Tá? Então vai tramitar para cá. Posso repetir lá, dizendo que é o empenho 11.259 e a nota fiscal 92.036. Tá? E vou encaminhar. Pronto. Está livre do processo. Está feito todo o encaminhamento. Não está mais com vocês. Está agora com a fazenda. Agora a fazenda que se vire. Tá. O que é os pontos aqui que eu quero? Pontos chaves aqui. Jonas, mas como é que vai funcionar? Tá, mas tu disse que nós vamos criar processo digital para tudo. Sim, para tudo. Jonas, mas vamos criar já na origem do pedido? Sim, pode criar na origem do pedido. Tá, mas se eu criar na origem, eu já tramito para vocês? Não, vai ficar com vocês. Então, se vocês abriram um processo digital na origem, no pedido, quando que para a gente não ficar, como não é automático a tramitação com as ações do sistema, que é o que eu achei que fosse, porque na minha visão as ações como que eu falei isso para a empresa, como que
eu, Jonas, vou assinar um empenho se esse processo não está comigo. Entenderam a lógica da coisa, da sistemática? Eu imaginei que o trâmite e o encaminhamento ia ser meio automático amarrado às ações do sistema. Mas não é. É manual. E aí 18 mil processos, 18 mil empenhos por ano, não tem como eu tramitar, nós aqui entre os departamentos, ficar tramitando 18 mil processos. Então, quando vocês abrirem o processo eletrônico de uma compra, não tramita para ninguém. Fica com vocês. Quando chega, ou melhor ainda, fica onde ele vai ser recebido. Exemplo, se é um produto que vai ser recebido num almoxarifado, vamos dizer que a Secretaria de Saúde abriu um pedido de compra. E o local de entrega é almoxarifado. Faz o pedido, já pode botar até a origem o próprio almoxarifado. Na verdade, o processo em si, ele tem que ficar onde vai ser recebido. Então, se eu estou abrindo um processo eletrônico no serviço, e esse serviço é a secretaria, fica na secretaria. E aí vocês podem, na secretaria, fazer o que a contabilidade fez. Para vocês, internamente nos setores, não ficarem tramitando um para o outro, o departamento tramitar para o secretário tramitar para o financeiro tramitar para não sei quem, o fulano tramitar para o fiscal, o fulano... Não, criem um departamento de fluxo de compra de cada secretaria e todo esse processo de tramitação de fluxo de compra fica lá. E todo mundo que precisa acessar aquele processo fica lá. Isso é a sugestão que eu estou dando. Vocês internamente como as secretarias. Como tudo vai ter processo eletrônico, cada secretaria... Eu estou sugerindo, tá? Estou sugerindo. Crie um departamento, um centro de custo, né, departamento que eles chamam, destino, de compra de cada secretaria. Compra da Secretaria de Saúde. E vincula nesse centro de custo o secretário, a pessoa do administrativo e os demais encarregados. E não precisa internamente, dentro da secretaria, ficar tramitando um para o outro. Imagina, se são 18 mil empenhos por ano, tem secretaria aí que só vamos pegar a saúde e a educação que são os maiores orçamentos. Metade desses empenhos são dessas duas. 9 mil desses empenhos são das duas. Imagine 5 mil processos tramitando internamente na secretaria. Para o usuário tal, para o usuário tal, para o usuário tal. Não, crie um departamento de compra de cada secretaria e deixe esses processos todos lá. E aí faça o encaminhamento ou vai ficar onde vai ser recebido. Se é do almoxarifado, tramita para o almoxarifado, ou já abre no almoxarifado, já deixa lá. E o almoxarifado cria um específico para isso, também para não misturar com os demais trâmites. Crie um departamento específico para ficar esse fluxo de compra num lugar, para não misturar com os demais processos, para ficar único, para não ficar tramitando entre setores aqui internamente e nós ter esse trabalho manual também, como não é automatizado, né, para não ficar nós fazendo isso manual. Então, criem esses departamentos, deixa o processo parado lá. Quando é que vai encaminhar ele? Vai encaminhar ele quando chegar a nota. Tá? Criou o processo na origem, quando vocês criarem o processo na origem, deixa no local. Fica lá, num centro de custo gerencial da secretaria, para não ficar tramitando internamente entre os setores, criem um geral da secretaria. Quando chegou a nota, que aí vai atestar, já está aberto o processo, não precisa criar processo novo, aquele processo já está criado, só vai tramitar ele para esse centro de custo que a gente criou. A gente criou o centro de custo de recebimento de comprovantes, né, da contabilidade, né, que aí vai ficar aqui para nós. Tá? Espero ter entendido. Qualquer coisa a gente faz. Se vocês acharem necessário, a gente faz uma reunião. Eu estou tentando ser o mais didático possível. O vídeo já ficou bem longo. Mas é que vocês precisam entender. Tá? Preciso que entendam. Não sei se ficou claro. Como é que vai funcionar o fluxo? Jonas, então, nós geramos ano passado 18.879 empenhos. Isso é a mesma coisa que dizer que foram abertos 18.879 processos digitais. Na minha visão, isso tinha que ser automatizado. Para o fluxo correr conforme as ações que estão sendo feitas. Como não tem, tá? E aí a empresa pode estudar para fazer, tá? Do processo correr eletrônico, mas independente da empresa conseguir automatizar isso, a ideia de criar departamentos específicos para as compras, para não misturar com os demais processos normais, é boa. O pessoal aqui gostou. Eu também eu pensei, fiquei
perdi horas pensando como a gente fazer, eu bolei essa ideia. Tá? E eu acho que o mesmo cada secretaria deve adotar. Criar específicos das suas secretarias, né, para internamente todo mundo poder, todos envolvidos nesse fluxo, não ficar tramitando internamente um para o outro. Tá? Vinculou o processo, está pronto o processo. Não precisa ficar um tramitando para o outro. Fica lá parado. Chegou a nota fiscal, encaminha para o recebimento de comprovantes. Tá? Espero que tenha ficado entendido. Tá? O vídeo vai ficar disponível. Eu vou subir esse vídeo. Assista quantas vezes quiserem. Vamos discutir. É a minha ideia, é o que eu tenho para apresentar. O detalhe, tá? Algum caso específico, eu dei um exemplo aqui do serviço, tá? Posso fazer depois um vídeo do caso do material, do caso do recibo do aluguel, mas é a mesma coisa, não tem mistério, tá? E vocês vão ver que com o tempo, tá, a gente vai se habituar e se acostumar, vai ser difícil no início, tá? Mas é a ideia, é o que a gente precisa implementar. Não tem mais, a gente não tem mais problema, a gente tem problema de espaço físico. A contabilidade saiu de uma sala e tem uma sala cheia de papel, porque por ano a gente gera uma quantidade enorme de documento, de papel, de empenho, liquidação, nota fiscal, comprovante de pagamento. Temos que modernizar, não tem mais como evitar isso. Tem que ser tudo digital, mas para ser tudo digital vai dar um pouco mais de trabalho, principalmente no início. Tá? E o sistema da Tema, eu vou dizer, é bom, gente, é bom. Vocês, assim, ó, vai ser, depois vai ser prático. Tá? Outra coisa agora, sim, neste ano ainda, 2025, a questão do se vai ou não tramitar fisicamente os documentos. Tá. Aí é uma questão seguinte: depois de criado o ateste ali eletrônico, tá? Não tem necessidade de vir físico. Se não está sendo físico o ateste eletrônico, não está sendo ateste eletrônico, se estão ainda atestando a caneta, vai ter que trazer o original aqui. E aí a questão de decisão de ainda tramitar físico, tipo imprimir igual, para a gente poder ainda, nesse primeiro momento, ficar se entendendo nesse fluxo, tá? Para a gente se achar nessa questão, é uma decisão que aí, aqui a gente vai ter que internamente decidir. Tá? Então, o que vocês têm físico aí, tá? Vai ter que fazer todas as etapas aqui antes. Mas eu quero te encaminhar. Não, não é encaminhar o físico aqui. Primeiro faz tudo lá no sistema e depois me traz esse documento físico aqui. Tá? E nesse primeiro momento a gente vai estar num processo misto, se adaptando. E ainda a gente vai acabar imprimindo pelo menos o espelho do empenho, para a gente se entender, se achar, a nota fiscal para fazer as conferências vai ficar mais fácil. Às vezes assim, ó, o papel ele é mais prático e mais fácil. Porque digital tu tem que ir lá no processo, abrir ele, baixar o arquivo, clicar no visualizar, fechar. Agora eu vou lá, porque o papel tu vai folhando com o dedo e é rápido. E a gente tem um volume de empenhos. Eu às vezes tenho 200 empenhos para assinar num dia. E imagina ter que abrir processo, visualizar documento por documento. Então por isso que eu vou dizer, um empecilho, eu visitei o município de Cachoeira do Sul. O secretário da Fazenda de Cachoeira do Sul, secretária, né, da Fazenda de Cachoeira do Sul, imprime tudo. Eles começaram a adotar processo eletrônico lá e eles ficaram apavorados por causa do volume, o fluxo de empenho de documento, de ordem que precisa ser paga, de comprovante, e ficaram apavorados. E estão imprimindo tudo, estão fazendo eletrônico, estão fazendo a assinatura tudo pelo digital, mas para ser mais prático e mais rápido e mais ágil a conferência, os lançamentos e o encaminhamento do pagamento, eles ainda imprimem. E não sei se nós também não vamos, nesse primeiro momento, ter que imprimir para a gente se entender e se achar nesse primeiro momento. Até que a gente consiga alinhar um método de não precisar mais imprimir. Mas imprimir depois de estar tudo assinado. E o secretário não precisa mais vir aqui assinar na caneta esse empenho. Ele vai assinar na caneta no digital, lá no eletrônico. Não vai precisar mais vir aqui assinar empenho.
Porém, todavia, entretanto, tá? Aqui, imagina a fazenda com um fluxo. Se cada secretaria gerar 10 notas fiscais por dia, são 10 secretarias vezes 10 notas fiscais, são 100 notas fiscais chegando por dia, todos os dias. Nos 5 dias da semana, você vai dar um fluxo de 500 numa semana. Vocês imaginem eu ter que abrir 500 processos e visualizar 500 folhas, uma a uma. Não é, aliás, não é uma folha. Olhar o empenho, olhar a liquidação, olhar a nota fiscal, olhar os relatórios, olhar. É mais prático no papel eu folhar, eu ter tudo grampeado aqui, o bolinho de papel, e ir folhando na mão, visualmente, e é mais prático. Eletronicamente vai dar mais trabalho, porque aí eu tenho que abrir um a um, para depois de conferir poder assinar, atestar e encaminhar para o próximo departamento. Tá, já ficou muito extenso o vídeo, espero que tenha ficado entendido. Vou postar esse vídeo, depois a gente discute aí qualquer ajuste, qualquer melhoria, vocês também podem fazer sugestões que entenderem necessárias. Tá? Era isso, obrigado, até a próxima.